Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Uma alegria poder estar mais uma vez entrando na sua casa através deste programa. E hoje eu quero falar sobre o tempo. Eu até trouxe um relógio aqui para a gente falar um pouquinho sobre o tempo. Nós vamos meditar sobre o tempo. Eu tenho pensado muito sobre o tempo que a gente vive, o tempo que Deus tem nos dado. O que é o tempo? Como é que a gente aproveita de uma forma produtiva o nosso tempo? Como é que a gente perde o nosso tempo? E eu quero meditar porque a Bíblia tem instruções sobre isso. A Bíblia fala muito sobre o tempo. Jesus fala sobre o final dos tempos, fala sobre o cumprimento dos tempos. E eu quero meditar com você daqui um pouquinho sobre o tempo. Eu vou voltar já para trazer essa palavra de Deus para você. Então reúna os seus aí, para que possamos juntos meditarmos na palavra de Deus, pensando nesse assunto tão importante para a nossa vida. Quero meditar na palavra de Deus baseado no livro de Eclesiastes, capítulo 3. É um texto escrito pelo sábio Salomão. Então ele vai começar dizendo o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí ele começa a dizer: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Ele vai falando sobre vários tipos de tempo aqui, como por exemplo, verso 6, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de guerra, tempo de paz. A Bíblia diz no verso número 11 de que Deus tudo fez formoso no seu devido tempo. Tudo quanto Deus fez num tempo. E a nossa grande luta é entender esse tempo de Deus, entender esse tempo nas nossas vidas. E eu diria que, o que é tempo? Eu pensando sobre isso, tempo é um espaço consciente que Deus nos oferece gratuitamente. Isso é tempo. Um espaço consciente que Deus nos dá. Fala, vá viver, viva em paz, aproveite esse tempo. O tempo não é somente o relógio, como mostrei há pouco aqui. O relógio é um marcador de tempo. Tem até alguns relógios que eles não marcam os segundos, eles marcam assim seguidamente. E a gente olha para eles e dá a impressão de que a vida está passando ali mesmo. A vida está indo pelo ralo para alguns. Essa é a verdade. E eu quero pensar no tempo. Nós, quando perdemos o tempo, perdemos um determinado tempo, precisamos ter consciência de que tempo é a única coisa que, uma vez perdido, nunca mais nós recuperamos o tempo que perdemos. Eu até coloquei isso em uma das minhas músicas. Tempo perdido jamais retorna a você. Nós podemos recuperar um dinheiro, podemos recuperar uma amizade, podemos recuperar um valor, uma empresa, um carro, um bem, mas o tempo, quando perdido, nunca mais nós recuperamos. E se nós continuarmos na nossa vida perdendo tempo e questionando a nossa vida, falando do tempo que perdemos, nós perdemos, além do tempo que perdemos, o tempo de hoje. Essa é a grande verdade. Eu queria pensar sobre o tempo. O que a gente faz com o tempo? Deus nos mostra que há tempo para todas as coisas. O verso número 13 diz o seguinte: coma e beba e goze bem de todo o seu trabalho. Goze do bem do seu trabalho, porque isso é um dom de Deus. Deus está falando o seguinte: aproveite o tempo do seu trabalho e goze, coma, beba, aproveite esse tempo. Gaste o seu tempo aproveitando ele. Eu já gastei meu tempo com coisas erradas, já perdi muito tempo na minha vida. Com certeza você já perdeu tempo. Eu, como pastor, posso dizer que a maioria dos nossos conselhos pastorais são relacionados com pessoas que perdem o seu tempo, ou que fazem coisas erradas com o seu tempo, ou que faz coisas erradas no seu tempo, no seu dia a dia. Pega e não aproveita o seu tempo de uma forma melhor. E tempo é uma coisa irrecuperável. Eu me lembro que eu era garoto, e uma vez fui buscar meu avô, numa cidade do interior de São Paulo que nós morávamos, e ele então desceu na rodoviária e nós começamos a andar, e tinha naquela esquina
um ponto de charreteiros. Tinha os charreteiros que eram os taxistas daquela época. E meu avô olhou para mim, eu me lembro disso, eu era garoto, ele olhou para mim e disse, meu filho, tá vendo esses homens? Eu falei, sim, vô. Ele me disse, esses homens estão no ponto, esperando por uma pessoa com quem eles não combinaram. Estão aí gastando tempo. Eu nunca esqueci dessa palavra. Às vezes nós ficamos num ponto esperando por alguém que nós não tratamos. Às vezes nós estancamos nossa vida e ficamos esperando uma coisa que não vai acontecer. Nós não podemos perder o nosso tempo, gastar o nosso tempo com coisas que são ilícitas. Há pessoas que gastam seu tempo, inclusive, com o pecado. Já gastei meu tempo com o pecado e quando me lembro disso, eu fico muito triste, porque perdi meu tempo e além de perdê-lo, perdi com coisas erradas. Deixa eu dizer uma coisa, eu moro num estado muito abençoado, estado do Mato Grosso do Sul. Mas eu não sou aqui, não quero levantar uma questão, uma apologia contra o tereré. Mas eu não consegui me acostumar com isso aqui ainda nesse estado. Não consegui me acostumar com as rodas de tereré. Porque é puramente uma roda para se gastar tempo. Se gasta tempo ali, para e fica ali gastando tempo. Se você quiser descansar, então estabeleça um tempo de descanso e utilize esse tempo para o seu descanso mesmo. Não negocie esse tempo. Chegou a época das suas férias, você precisa fazer uma viagem, pastor, mas é difícil, eu não tenho provisão para fazer uma viagem para Nova York. Tudo bem, você não tem uma provisão para fazer uma viagem para Nova York, mas você pode viajar para uma vila perto da sua casa. Mas não deixe de aproveitar o seu tempo, não deixe de viver o seu tempo. A Bíblia diz que Davi viveu na excelência e a plenitude do seu tempo, viveu o seu tempo, gastou o seu tempo, ganhou o seu tempo. Tem outro texto aqui na palavra, no capítulo 9, verso de número 9, que diz assim, goza a vida com a mulher que você ama todos os dias da tua vida, porque isso é um bem que Deus te deu debaixo do sol. Ou seja, curta um tempo que você tem com a sua esposa, aproveite esse tempo com o seu esposo, viva esse tempo intensamente em Deus. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo que você ou ele vai passar, ou os dois vão passar juntos. Não tem jeito. Pastor, é muito difícil, os meus filhos, eles estão pegando no meu pé, puxam na minha calça, são pequenos, me dão um trabalho. Agradeça a Deus por esse tempo, sabe por quê? Porque daqui a alguns dias você que vai tentar procurar o pé deles e não vai achar onde eles estão. Porque quando você procurar, eles não estão perto, mas estão longe, estão tentando resolver a vida deles. Então aproveite esse tempo. Gaste o tempo com coisas boas, coisas vantajosas. Gaste um tempo conhecendo a palavra de Deus, estudando a sua palavra, ouvindo coisas de Deus, se aproximando do Senhor. Não desperdice o seu tempo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 15, ele diz o seguinte, vou ler para você. Ele fala o seguinte, vede prudentemente como andais, não como nécios, que significa tolos, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Aproveite seu tempo. Pessoas que vão para a escola, mas não estudam. Pessoas que vão para o trabalho, mas não trabalham. Ou seja, não aproveitam o seu tempo, não desfrutam o seu tempo. Eu quero trazer essa palavra para vocês. Jesus Cristo esteve aqui na Terra um espaço de tempo muito pequeno. Ele teve 33 anos vivendo aqui e 3 anos de ministério. Em 3 anos de ministério, Jesus consegue transformar toda a história dos seus dias, transformar toda a história de todos os homens da humanidade. E aquilo que ele fez naquele pequeno espaço de tempo, serviu e servirá para a eternidade inteira, tanto para aqueles que se salvarem, quanto para aqueles que se perderem. Que Jesus aproveitou o seu tempo. Nas madrugadas ele estava orando. Jesus ele estava com o seu tempo sempre cronometrado, sempre ocupado. Ele dizia, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Precisamos ocupar melhor o nosso tempo, gastar melhor o nosso tempo, não negociar o nosso tempo, não desperdiçar o nosso tempo. Tem muita gente desperdiçando tempo, jogando seu tempo em coisas fúteis. E eu quero te dar uma palavra agora bem séria. Preste bem atenção no que você vai ouvir agora, preste atenção. Quando nós queimamos uma etapa da nossa vida através da perda de um tempo, isso pode nos atrasar por anos. Anos poderão ser desperdiçados por causa de uma atitude que nós tomamos aqui num tempo errado, num tempo fora da época, numa etapa inadequada.
Portanto, não perca o seu tempo. Busque a Deus incessantemente. A Bíblia está dizendo, tudo tem seu tempo. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de estar perto, há tempo de sair, há tempo para todas as coisas. Organize a sua agenda e especialmente o seu tempo com Deus, buscando-o em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos Deus como primícia na nossa vida, a Bíblia diz que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Quando buscamos a Deus, quando temos um tempo para Deus, todas as coisas são diferentes da nossa vida. Quero deixar essa palavra com você. Não perca o seu tempo. Não negocie o seu tempo. Não deixe que desperdicem o seu tempo. Não deixe que tomem o seu tempo de uma forma errada. Mas dê tempo para você. Dê tempo para Deus na sua vida. Dê tempo para a sua família. Dê tempo para os seus empreendimentos. Dê tempo para o seu descanso. Porque o próprio Deus descansou. Teve um tempo que Ele descansou. Para nos ensinar que tempo é muito importante na nossa vida. Que Deus te abençoe imensamente. Que Deus te guarde, que você possa aproveitar o seu tempo, especialmente um tempo novo, um tempo renovado, um tempo maravilhoso na presença do Deus, dono do tempo, que nos dá gratuitamente